Tem dores que mudam uma mulher por completo, e às vezes a pior delas é ser trocada como se nunca tivesse significado nada. Vilma achou que tinha perdido tudo quando o homem que amava escolheu uma herdeira rica no lugar dela. Mas o destino costuma agir no silêncio. E foi justamente quando ela saiu de cabeça baixa que a vida começou a preparar algo que ninguém naquela cidade imaginava. Então já se ajeita aí, porque o que aconteceu com essa moça nos anos 80 daria assunto por muitos e muitos anos naquela fazenda. Vilma tinha só 19 anos quando descobriu que amor também podia humilhar. Naquele fim de tarde abafado de 1984, a pequena cidade parecia até silenciosa demais. O vento balançava as cortinas da venda do seu antero, os cavalos descansavam perto da cerca. E ela seguia sentada na varanda da casa da mãe, apertando nas mãos a carta que Pedro havia mandado entregar. Nem coragem de olhar nos olhos dela ele teve. Pedro era bonito daquele jeito, que chamava a atenção em qualquer festa de peão. Alto, sorriso alinhado, cabelo preto sempre penteado para trás e uma conversa que fazia qualquer moça sonhar acordada. Vilma tinha se apaixonado ainda menina. Todo mundo dizia que eles iam casar, e ela acreditou. A cidade inteira acreditou. Só que Pedro queria mais do que amor, muito mais. Ele tinha herdado algumas terras do pai e vivia dizendo que não nasceu para ser pequeno. Enquanto muitos homens da região sonhavam em aumentar o pasto, Pedro queria dominar fazendas inteiras. Queria prestígio, influência, dinheiro. E foi aí que apareceu Samantha Bastos, filha única de um dos maiores criadores de gado da região. Loira, cheia de joias, sempre chegando em carros luxuosos que levantavam poeira nas estradas de terra. Bastou ela sorrir para Pedro, esquecer todos os planos que fez com Vilma. A carta tremia nas mãos dela enquanto lia cada palavra. Você merece alguém melhor do que eu. Era isso. Depois de 5 anos juntos, depois das promessas, dos domingos na cachoeira, das alianças escondidas dentro da gaveta, ele simplesmente trocou tudo por uma herdeira. Vilma sentiu o rosto queimar de vergonha, porque no interior dos anos 80, abandono virava assunto antes mesmo do café esfriar. As vizinhas cochichavam, os homens comentavam no bar. E o pior não era perder Pedro, era sentir que tinha sido descartada como alguém sem valor. Na semana seguinte, aconteceu o baile de noivado de Pedro e Samantha no Rancho Bastos. A cidade inteira foi convidada, menos Vilma. Só que mesmo sem convite, ela ouviu a música daqui da sua casa. Ouviu os fogos. Ouviu a felicidade dos outros enquanto tentava não desabar. A mãe dela, Dona Alzira, fez um café forte e sentou ao seu lado sem dizer muita coisa. Às vezes, silêncio de mãe abraça mais que palavra. Homem ambicioso demais acaba ficando sozinho, Dona Alzira disse baixinho enquanto mexia o açúcar. Vilma apenas sorriu sem força. Ela ainda amava Pedro, e talvez essa fosse a pior parte. Alguns dias depois, Vilma decidiu que precisava sair dali antes que a tristeza acabasse consumindo ela inteira. Uma tia distante morava em Belo Horizonte e trabalhava numa pensão elegante frequentada por empresários, cantores sertanejos e donos de fazenda ricos. Não era o futuro que Vilma imaginava, mas era um recomeço. Na manhã da partida, ela colocou suas roupas numa mala velha. Abraçou a mãe demoradamente e entrou no ônibus sem olhar para trás. Só que o destino às vezes gosta de brincar com quem sofreu demais. Porque naquela mesma manhã, enquanto o ônibus seguia pela estrada de chão cercada de eucaliptos, um carro preto importado acabou quebrando bem na frente da estrada. O motorista desceu irritado, tirando o paletó por causa do calor. Alto, forte, cabelo claro e olhos que pareciam enxergar além das pessoas, ele chamou a atenção de todos os passageiros quando entrou no ônibus pedindo ajuda. E foi exatamente naquele instante que Vilma levantou os olhos pela primeira vez, depois de dias chorando. Frederico sorriu de canto ao perceber que a moça da última poltrona não conseguia parar de encarar ele. E, sinceramente, nem ele conseguiu esquecer aquele olhar triste cercado de tanta beleza. Será que aquele encontro por acaso mudaria mesmo a vida dela? O ônibus parou perto de um posto antigo na beira da estrada, daqueles com restaurante simples
cheiro de pão na chapa e rádio tocando música sertaneja baixinha ao fundo. Os passageiros aproveitaram para esticar as pernas. Vilma ficou sentada alguns minutos olhando pela janela, sem vontade de conversar com ninguém. Só que quando percebeu, aquele desconhecido alto estava parado bem ao lado dela. "Posso sentar ou esse lugar já tem dono?" ele perguntou com um sorriso tranquilo. Vilma ajeitou a bolsa no colo meio sem graça. "Pode sentar." Ele tirou o relógio caro do pulso como quem já estava cansado do calor e apoiou os braços no banco. Tinha presença, daquelas que bagunçam o ambiente sem precisar levantar a voz. "Frederico", ele disse estendendo a mão. "Vilma." Quando ela tocou na mão dele, sentiu um pequeno arrepio subir pelo braço, mas fingiu normalidade olhando para a estrada. Frederico percebeu os olhos inchados dela quase na mesma hora. "Você tá fugindo ou indo atrás de alguma coisa?" Vilma soltou uma risadinha triste. "Talvez os dois." Aquela resposta ficou martelando na cabeça dele. O restaurante começou a encher e os dois acabaram descendo juntos. Frederico insistiu em pagar um café para ela e Vilma aceitou mais por educação do que vontade. Sentaram perto da janela enquanto a chuva começava a cair forte lá fora. "Você é daquelas bandas do Vale?" ele perguntou. "Sou." "E resolveu largar tudo?" Vilma ficou alguns segundos mexendo na colher. Não queria falar sobre Pedro. Não queria reviver a humilhação. Mas tinha algo naquele homem que passava confiança. "Fui trocada", ela respondeu baixo. Frederico ergueu as sobrancelhas. O sujeito devia ser cego, então. Vilma não esperava ouvir aquilo e acabou rindo pela primeira vez em muitos dias. Uma risada sincera, leve, quase esquecida dentro dela. E Frederico percebeu imediatamente como ela ficava ainda mais bonita sorrindo. Enquanto conversavam, Vilma descobriu que Frederico tinha negócios espalhados pelo interior de Minas e São Paulo. Comprava terras, administrava empresas e vivia viajando. Mas, diferente dos homens ricos que ela já tinha visto, ele não parecia arrogante. Tratava os funcionários pelo nome, ajudou o dono do restaurante a empurrar uma geladeira sem fazer pose e ainda brincava com uma menininha que corria pelo salão. Era estranho. Quanto mais ela olhava, mais difícil ficava não reparar nele. E Frederico também parecia interessado. Muito interessado. O ônibus precisou ficar parado quase 2 horas por causa da chuva. E naquele tempo, os dois conversaram como se já se conhecessem fazia anos. Vilma contou sobre a infância simples na fazenda, sobre os sonhos antigos e até sobre sua vontade de aprender a administrar negócios algum dia. Frederico ouviu tudo prestando atenção de verdade, coisa que Pedro raramente fazia. Pedro sempre falava mais dele mesmo. Quando finalmente a chuva diminuiu, o motorista avisou que precisavam seguir viagem. Frederico acompanhou Vilma até a porta do ônibus. "Você vai para Belo Horizonte sozinha?" "Vou." Ele tirou um cartão do bolso do paletó e entregou para ela. O papel tinha letras douradas e um perfume amadeirado suave. "Se alguém te incomodar, ou se precisar de qualquer coisa, me liga." Vilma guardou o cartão sem imaginar que aquele gesto mudaria tanta coisa. Antes dela subir, Frederico segurou delicadamente o braço dela. "E tenta não acreditar no homem que te fez pensar que você não era suficiente." O coração dela disparou tão forte que por um segundo ficou sem reação. O ônibus partiu logo depois. Frederico ficou parado na chuva fina, observando enquanto ela se afastava pela estrada. E do outro lado da janela, Vilma olhava para trás sem entender por que aquele desconhecido mexeu tanto com ela em poucas horas. Talvez fosse loucura, talvez fosse carência, ou talvez o destino estivesse preparando algo muito maior do que ela podia imaginar. Enquanto isso, lá no Rancho Bastos, Pedro brindava seu noivado rodeado de luxo, sem fazer ideia de que a garota que ele abandonou estava prestes a voltar completamente diferente da menina humilde que ele deixou chorando numa varanda. Belo Horizonte parecia outro mundo para Vilma. O barulho dos carros, as vitrines iluminadas, os prédios enormes, tudo deixava a menina do interior assustada e encantada ao mesmo tempo. Nos primeiros dias, ela quase chorou de saudade da mãe e da calmaria da fazenda. A pensão da tia Lourdes era elegante, frequentada por homens ricos, cantores sertanejos famosos da época
e empresários que viviam fechando negócios madrugada adentro. Vilma começou ajudando na cozinha, servindo café e organizando quartos, mas chamava a atenção por onde passava. Não era só beleza, era aquele jeito doce, educado, o sorriso tímido e os olhos expressivos que pareciam guardar histórias. Muitos hóspedes tentavam puxar conversa, mas ela mantinha distância. Depois do que Pedro fez, seu coração parecia desconfiar de qualquer promessa bonita. Só que Frederico não saiu da cabeça dela. Às vezes, enquanto arrumava os lençóis ou lavava xícaras na cozinha, lembrava do sorriso dele no restaurante da estrada. E, sem perceber, acabava sorrindo sozinha. Dona Lourdes notou rapidinho. Esse olhar aí tem nome. Vilma ficou vermelha. Não tem nada não, tia. Conheço mulher apaixonada de longe. Vilma negava, mas no fundo sabia que algo diferente tinha acontecido naquele encontro. Enquanto isso, Pedro vivia cercado de luxo no Rancho Bastos. Samantha gostava de exibir joias novas, vestidos caros, e fazia questão de lembrar para todos que agora ele fazia parte da família mais poderosa da região. Só que Pedro começou a perceber uma coisa que ninguém comentava. Samantha era fria, muito fria. Não existia carinho verdadeiro entre os dois. Era aparência, negócio, interesse. E mesmo tentando ignorar, às vezes ele lembrava de Vilma rindo na cozinha simples da antiga casa dela, dos passeios a cavalo, das conversas sinceras. Com Vilma, tudo parecia mais leve. Mas o orgulho de homem ambicioso raramente deixa espaço para arrependimento. Numa noite movimentada na pensão, Vilma carregava uma bandeja quando ouviu uma voz conhecida atrás dela. Sabia que encontraria você antes do que imaginava. O coração dela quase parou. Frederico estava ali, elegante num terno escuro, cabelo levemente bagunçado e aquele sorriso calmo que parecia desmontar qualquer defesa. Vilma ficou tão nervosa que quase derrubou as xícaras. Ele segurou a bandeja antes. Pelo visto, ainda chego em boa hora. Ela riu baixinho. Você apareceu do nada. Na verdade, eu procurei. Aquela frase mexeu com ela de um jeito perigoso. Frederico contou que estava hospedado ali por causa de reuniões de negócios na cidade. E desde o primeiro instante, passou a procurar desculpas para conversar com Vilma. Pedia café mesmo sem querer café. Sentava perto da recepção só para observar ela passando. E Dona Lourdes, fofoqueira como toda senhora simpática dos anos 80, percebeu tudo rapidinho. Esse homem tá caidinho, cochichou enquanto cortava bolo na cozinha. Vilma tentava disfarçar, mas era impossível não sentir o coração acelerar perto dele. Alguns dias depois, Frederico convidou Vilma para jantar. Ela quase recusou por insegurança. Não tinha vestidos caros, não conhecia restaurantes finos e ainda carregava a dor da rejeição dentro do peito. Só que Frederico parecia enxergar além disso. Não quero impressionar você, Vilma. Só quero passar mais tempo ao seu lado. E foi assim que ela aceitou. Na noite do jantar, Frederico apareceu dirigindo um carro elegante que fez até os vizinhos da pensão espiaram pelas janelas. Quando Vilma saiu usando um vestido azul simples e o cabelo preso num coque delicado, ele ficou alguns segundos em silêncio olhando para ela. Você tem noção do estrago que faz quando aparece assim? Vilma abaixou os olhos sorrindo, completamente sem jeito. Durante o jantar, ela voltou a rir de verdade. Riu das histórias engraçadas dele, das trapalhadas do garçom atrapalhado e até de si mesma quando tentou comer um prato chique que nunca tinha visto antes. Frederico observava cada detalhe encantado. E naquela noite, enquanto a música suave tocava no restaurante iluminado, ele percebeu algo que não acontecia. Fazia muito tempo. Não queria impressionar Vilma com dinheiro. Queria proteger aquela menina do mundo inteiro. Só que o destino ainda guardava muitas dores antes da felicidade chegar. Porque no interior, Pedro começava finalmente a entender o tamanho da mulher que perdeu. E quando homens assim percebem tarde demais, costumam virar um problema. Os dias começaram a ganhar cor outra vez para Vilma. Pela primeira vez em muito tempo, ela acordava animada, escolhia vestido com cuidado e até cantarolava baixinho enquanto ajudava na pensão. Dona Lourdes vivia sorrindo pelos cantos. Esse Frederico apareceu, foi mandado por Deus, dizia enquanto organizava a cozinha.
E talvez tivesse mesmo alguma coisa de destino naquele encontro. Frederico fazia Vilma se sentir importante sem precisar comprar nada. Prestava atenção quando ela falava, reparava quando ela mudava o penteado, perguntava sobre a mãe dela no interior. Pequenas coisas que aqueciam o coração dela mais do que presentes caros. Numa tarde de domingo, ele levou Vilma para conhecer uma fazenda que havia comprado perto da capital. O lugar era lindo. Tinha cavalos correndo soltos, varanda grande de madeira e um lago cercado por árvores enormes. Vilma desceu da caminhonete encantada. Parece cena de novela, ela brincou. Frederico ficou observando ela andar pelo gramado, com o vento balançando o vestido florido. Para mim parece cena de sorte. Vilma tentou não sorrir tanto, mas era impossível perto dele. Os dois passaram a tarde andando a cavalo e conversando sobre a vida. Frederico contou que perdeu os pais cedo e precisou amadurecer rápido no mundo dos negócios. Talvez por isso tivesse aprendido a desconfiar de muita gente. Tem gente que se aproxima só pelo que eu tenho, ele confessou. Vilma olhou para ele séria. Eu sei como dói ser escolhida ou descartada por interesse. Aquela frase bateu fundo nele. Mais tarde, enquanto descansavam perto do lago, Frederico ficou alguns segundos quieto observando o reflexo dela na água. Pedro foi um idiota. Vilma levou um susto. Como você fala dele sem falar. Dá para perceber. Ela desviou o olhar. Ainda doía lembrar. Ele escolheu uma vida melhor. Frederico aproximou devagar. Não, ele escolheu dinheiro. Vida melhor é diferente. O coração dela disparou quando ele segurou delicadamente o rosto dela. E antes que o medo falasse mais alto, Frederico beijou Vilma pela primeira vez. Um beijo calmo, quente, daqueles que fazem o mundo inteiro parecer distante por alguns segundos. Vilma sentiu as pernas fraquejarem. Não era como os beijos apressados de Pedro. Tinha carinho, tinha cuidado. Quando se afastaram, Frederico encostou a testa na dela e sorriu baixinho. Agora pronto, tô completamente perdido. Vilma riu emocionada, mas pela primeira vez em meses, não sentiu medo de amar alguém. Só que felicidade demais costuma incomodar certas pessoas. No Rancho Bastos, Pedro já não escondia o incômodo dentro do próprio casamento. Samantha era arrogante e controladora e fazia questão de lembrar que tudo pertencia à família dela. Até as terras administradas por Pedro continuavam no nome do sogro. E aquilo machucava o orgulho dele mais do que admitia. Numa noite de jantar com fazendeiros importantes, Pedro ouviu um comentário que travou seu sorriso na hora. Dizem que aquela sua ex-noiva está vivendo muito bem em Belo Horizonte. Outro homem completou rindo, e parece que arrumou um empresário rico para acompanhar ela. Pedro tentou fingir indiferença, mas o copo apertou forte entre seus dedos. Quem? Frederico Albuquerque. O silêncio pesou na mesa, porque aquele nome era conhecido demais. Frederico não era apenas rico, era respeitado, poderoso e dono de negócios muito maiores do que os Bastos imaginavam alcançar. Pedro sentiu algo queimando por dentro. Ciúme, orgulho ferido e talvez arrependimento. Naquela mesma noite, enquanto Samantha falava sobre uma viagem luxuosa sem perceber o clima estranho, Pedro ficou olhando pela janela escura pensando em Vilma. Pensando no sorriso dela. Pensando na forma como ela acreditava nele quando ainda não tinha nada. E pela primeira vez desde o noivado, uma pergunta começou a atormentar sua cabeça. Será que trocou a mulher certa pela fortuna errada? Depois daquele beijo no lago, alguma coisa mudou entre Vilma e Frederico. Não era só paixão. Era calma, segurança. Ela começou a perceber que conseguia respirar perto dele sem aquele medo constante de ser insuficiente. Frederico fazia questão de incluir Vilma em tudo. Levava ela para reuniões, explicava sobre negócios, mostrava documentos de compra de terras e ria quando ela fazia perguntas curiosas. Você aprende rápido, ele dizia impressionado. E aprendia mesmo. Vilma observava tudo com atenção. Os contratos, as negociações, o jeito firme que Frederico tratava as pessoas sem humilhar ninguém. Pela primeira vez, ela começou a enxergar um futuro onde não seria apenas a moça abandonada da cidadezinha. Ela poderia ser muito mais.
Enquanto isso, no Rancho Bastos, as coisas desandavam rápido. Samantha vivia desconfiada de Pedro, fazia escândalo por qualquer coisa e controlava até as amizades dele. O sogro também não facilitava. Tratava Pedro como funcionário de luxo, nunca como alguém da família. Numa discussão durante o jantar, Samantha perdeu a paciência. Você nunca vai ser como meu pai, Pedro. Aceita isso. Aquilo acertou em cheio o orgulho dele. E o pior era perceber que, no fundo, ela tinha razão. Pedro conquistou riqueza, mas perdeu a paz. Alguns dias depois, Frederico convidou Vilma para um evento importante numa fazenda enorme em Barretos. Era uma festa elegante, cheia de empresários, donos de gado e famílias tradicionais do interior. Vilma ficou nervosa antes de sair. Eu não pertenço a esse lugar. Frederico se aproximou atrás dela enquanto ela ajeitava o brinco diante do espelho. Olha para mim, ela olhou. Você pertence onde quiser. Aquela frase ficou no coração dela. Na festa, Vilma chamou atenção assim que entrou. O vestido vinho destacava os cabelos escuros e o brilho dos olhos dela. Muitos homens olharam admirados, mas Frederico parecia discretamente orgulhoso por estar ao lado dela. Só que o destino adora cruzar caminhos no pior momento possível, porque Pedro também estava naquela festa. Quando viu Vilma entrando de braços dados com Frederico, o mundo pareceu parar por alguns segundos. Ela estava diferente, mais madura, elegante, confiante e ainda mais bonita do que antes. Pedro sentiu um aperto estranho no peito. Samantha percebeu imediatamente o olhar dele. Você está olhando para ela até agora? Pedro disfarçou, mas já era tarde. Vilma também percebeu a presença dele. O coração bateu forte, não por amor, mas pela lembrança da dor que viveu. Frederico notou o desconforto dela na mesma hora. É ele? Ela apenas confirmou com a cabeça. Frederico segurou a mão dela discretamente, transmitindo segurança sem precisar falar muito. E aquilo mexeu ainda mais com Pedro, porque ele nunca tinha visto alguém proteger Vilma daquele jeito. Durante o jantar, Pedro não conseguiu parar de observar os dois. Vilma ria perto de Frederico, conversava com empresários importantes e parecia completamente à vontade naquele ambiente. Era difícil acreditar que aquela era a mesma garota simples que chorou por ele meses atrás. Em determinado momento, Samantha saiu irritada da mesa depois de uma discussão boba. E Pedro aproveitou para se aproximar de Vilma sozinho, perto do jardim iluminado. Você mudou. Vilma respirou fundo antes de responder. A vida obrigou. Pedro ficou alguns segundos em silêncio olhando para ela. Eu pensei em você muitas vezes. Ela soltou uma risadinha amarga. Pensou tarde. Antes que Pedro pudesse continuar, Frederico apareceu calmamente ao lado dela. Mas havia firmeza no olhar dele. Daquelas que deixam qualquer homem entender o recado sem precisar ouvir ameaça. Pedro estendeu a mão por educação. Frederico apertou de volta sem perder a elegância. Só que o clima ficou pesado imediatamente. Dois homens completamente diferentes olhando para a mesma mulher. Um que a feriu, outro disposto a protegê-la de qualquer dor. Quando Pedro saiu, Frederico virou para Vilma. Você tá bem? Ela olhou para ele emocionada. Tô agora. E naquele instante, Pedro percebeu talvez da pior maneira possível que perdeu Vilma de verdade. Depois da festa em Barretos, Pedro ficou inquieto como nunca. A imagem de Vilma ao lado de Frederico não saía da cabeça dele. Pela primeira vez, percebeu que ela não estava mais esperando ser escolhida. Vilma tinha seguido em frente, e isso machucava mais do que ele gostaria de admitir. No Rancho Bastos, o casamento com Samantha já parecia uma guerra silenciosa. Eles mal conseguiam jantar sem discutir. Ela reclamava do jeito fechado dele, e Pedro começava a perder a paciência com os caprichos da esposa. Só que o pior ainda estava por vir. Alguns dias depois da festa, Pedro descobriu que o sogro havia passado parte das terras mais valiosas para o nome de Samantha, sem avisar nada. Na prática, Pedro continuava sendo apenas um homem tentando provar valor dentro de uma família que nunca confiou nele completamente. A frustração começou a transformar ele num homem mais duro, mais irritado.
Enquanto isso, Vilma vivia dias leves ao lado de Frederico. Ele fazia questão de ensinar tudo sobre administração, negócios e criação de gado. Muitas vezes, os dois passavam horas sentados na varanda da fazenda, olhando papéis espalhados sobre a mesa enquanto o rádio tocava músicas antigas. "Você leva jeito para isso", Frederico dizia admirado. "Você fala como se eu fosse inteligente." E só não tinha ninguém para enxergar antes. Aquilo aquecia ela por dentro. Frederico não tentava diminuir Vilma para se sentir maior. Pelo contrário, ele queria ver ela crescer. E talvez fosse isso que mais encantava. Numa tarde quente de domingo, os dois saíram a cavalo pelas terras da fazenda. Vilma ria toda vez que o cavalo de Frederico tentava ultrapassar o dela. "Seu cavalo é competitivo igual o dono", ela provocou. Frederico aproximou o animal devagar e sorriu daquele jeito perigoso. "Competitivo não, persistente." Antes que ela respondesse, ele puxou delicadamente a cintura dela para perto e roubou um beijo demorado no meio da estrada de terra. Vilma começou a rir sem conseguir esconder a felicidade. E, sinceramente, fazia tempo que ela não se sentia tão viva. Só que nem todo mundo estava feliz com isso. Na pequena cidade do interior, os comentários sobre Vilma começaram a se espalhar rápido. "A menina pobre agora anda com um milionário. Deve ter dado sorte. Homem rico não olha para mulher sem interesse." As fofocas chegaram até Dona Alzira, mãe de Vilma. Mas diferente de muita gente, ela conhecia a filha. Quando uma mulher sofre muito e consegue sorrir de novo, sempre aparece gente incomodada, respondeu firme às vizinhas curiosas. Frederico também percebeu os comentários maldosos. E numa visita ao interior junto com Vilma, acabou ouvindo um fazendeiro debochar dela num bar. Essa aí subiu rápido demais na vida. O silêncio ficou pesado. Frederico se aproximou devagar do homem, mantendo a calma, mas com o olhar frio. "Tem gente que cresce pelo caráter. Talvez o senhor não conheça isso." O bar inteiro ficou quieto. Vilma segurou o braço dele tentando evitar confusão, mas no fundo sentiu algo que nunca teve com Pedro. Proteção. Não posse. Proteção. Na volta para casa, dentro da caminhonete, ela ficou olhando Frederico dirigir em silêncio. "Por que você faz isso?" "Isso o quê?" "Me defender como se eu fosse importante." Frederico parou o carro perto de uma plantação iluminada pelo pôr do sol. Virou devagar para ela e segurou sua mão. "Porque você é." Vilma sentiu os olhos marejarem. E naquele instante percebeu uma coisa perigosa. Estava se apaixonando de verdade. Só que o destino ainda tinha uma última tempestade guardada. Porque Pedro, consumido pelo arrependimento e pelo orgulho ferido, começava a planejar uma forma de trazer Vilma de volta para perto dele, mesmo que ela já pertencesse ao coração de outro homem. Pedro começou a procurar desculpas para aparecer nos mesmos lugares que Vilma. Primeiro foi numa exposição de gado em Uberaba, depois numa festa tradicional da região. Sempre surgia por acaso, e Vilma percebeu rapidamente que aquilo não era coincidência. Frederico também percebeu, mas diferente de outros homens, não fazia escândalo. Apenas observava em silêncio. Só que havia algo perigoso em homem arrependido. Quando percebe que perdeu, costuma confundir amor com posse. Numa tarde quente, Vilma foi visitar a mãe no interior depois de meses longe. Dona Alzira quase chorou ao ver a filha chegando tão bonita, bem vestida e sorrindo daquele jeito leve que havia desaparecido por muito tempo. "Você voltou com brilho nos olhos", disse emocionada enquanto fazia café. Vilma abraçou a mãe demoradamente. "Acho que voltei a viver." A notícia da chegada dela correu rápido pela cidade pequena. E claro, chegou até Pedro. No começo da noite, enquanto Vilma ajudava a mãe na cozinha, ouviu batidas na porta. Quando abriu, o coração travou por um segundo. Pedro estava ali, mais velho, expressão cansada e os olhos carregados de algo que ela nunca tinha visto antes nele, arrependimento verdadeiro. Dona Alzira imediatamente fechou a cara. "O que você quer aqui?" Pedro respirou fundo. "Conversar com ela." Vilma hesitou alguns segundos antes de sair para a varanda.
O vento da noite balançava as árvores e trazia aquele cheiro de terra molhada tão comum no interior. Pedro olhou para ela demoradamente. Você tá diferente. Você já falou isso. Porque é verdade. Vilma cruzou os braços, tentando manter firmeza. Se veio pedir desculpa, já pediu tarde. Pedro abaixou o olhar por alguns segundos. Eu fui covarde. Aquela sinceridade inesperada deixou ela sem reação. Passei meses tentando fingir que fiz a escolha certa, mas toda vez que vejo você com ele, eu percebo o tamanho da burrice que fiz. Vilma sentiu um aperto estranho, não de amor, mas da dor antiga querendo abrir ferida de novo. Você não me perdeu porque escolheu outra mulher, Pedro. Você me perdeu porque me fez sentir pequena. O silêncio ficou pesado entre os dois. Pedro se aproximou um pouco. Eu ainda penso em você. Antes que Vilma respondesse, o barulho de um carro interrompeu o momento. Frederico havia chegado. Ele desceu da caminhonete calmamente, mas o olhar dele encontrou Pedro na mesma hora. E o clima mudou completamente. Frederico caminhou até a varanda sem tirar os olhos dele. Tá tudo bem aqui? Vilma assentiu, embora o coração estivesse acelerado. Pedro tentou manter postura. Só vim conversar. Frederico respondeu educadamente, mas firme. Ela não precisa mais carregar conversas que machucam. Pedro encarou Frederico por alguns segundos, talvez tentando entender como aquele homem conseguia proteger Vilma sem diminuir ela. E talvez essa fosse exatamente a diferença entre os dois. Vilma percebeu o clima pesado e segurou discretamente a mão de Frederico. Um gesto simples, mas suficiente para Pedro entender tudo. Aquilo doeu mais do que qualquer discussão, porque pela primeira vez ele enxergou que Vilma estava segura nos braços de outro homem. E pior, feliz. Antes de ir embora, Pedro olhou para ela uma última vez. Espero que ele cuide de você melhor do que eu cuidei, Frederico respondeu antes dela. Isso nunca vai faltar. Pedro entrou no carro e foi embora com o rosto fechado, levando junto o peso das próprias escolhas. Quando o silêncio voltou, Vilma soltou o ar devagar. Frederico acariciou o rosto dela com delicadeza. Você ficou tremendo. Achei que nunca mais fosse conseguir olhar para ele sem sentir dor. E sentiu? Vilma olhou dentro dos olhos dele e sorriu fraquinho. Não como antes. Frederico aproximou a testa da dela. Então você venceu. E talvez tivesse vencido mesmo. Só que Samantha ainda não sabia que o marido estava obcecado pela ex-noiva. E quando descobrisse, a confusão seria ainda maior. Samantha descobriu tudo da pior forma possível. Numa manhã, enquanto organizava papéis no escritório do Rancho Bastos, encontrou uma fotografia caída dentro da gaveta de Pedro. Era antiga. Vilma sorria usando um vestido simples de festa junina, enquanto Pedro abraçava ela por trás, completamente apaixonado. A foto estava gasta nas pontas, como se tivesse sido olhada muitas vezes escondido. Samantha sentiu o sangue ferver. Quando Pedro entrou no escritório, encontrou a esposa segurando a fotografia com os olhos cheios de raiva. Então é por isso que você vive distraído? Pedro travou na hora. Samantha, você ainda ama aquela menina? O silêncio dele respondeu antes das palavras. E foi aí que a verdadeira guerra começou. Samantha perdeu completamente o controle. Gritou, quebrou um vaso caro e jogou na cara dele tudo que estava entalado fazia meses. Você casou comigo pelas terras do meu pai. Nunca foi amor. Pedro passou a mão no rosto, cansado demais para negar. Talvez porque no fundo soubesse que ela também tinha razão. O casamento deles começou a desmoronar diante de toda a família Bastos. Enquanto isso, Vilma vivia um momento completamente diferente. Frederico havia levado ela para conhecer uma propriedade enorme que estava reformando no interior. A fazenda era linda, cheia de jardins, cavalos e uma casa antiga de madeira branca que parecia saída de filme. Quero transformar esse lugar num lar, ele disse, enquanto caminhavam pela varanda. Vilma sorriu, olhando o horizonte dourado pelo pôr do sol. Já tá bonito. Frederico parou atrás dela e segurou delicadamente sua cintura. Ainda falta uma coisa. O quê? Ele encostou o rosto perto do ouvido dela. Você aqui.
O coração de Vilma disparou daquele jeito bobo que sempre acontecia perto dele, e antes que ela conseguisse responder qualquer coisa, Frederico se ajoelhou devagar diante dela. Vilma arregalou os olhos na mesma hora. Frederico! Ele tirou do bolso uma caixinha pequena de veludo escuro. Eu sei que você aprendeu a desconfiar das promessas, então não vou te prometer perfeição. Só vou prometer que nunca vou fazer você se sentir pequena de novo. Os olhos dela se encheram de lágrimas imediatamente. Você aceita construir uma vida comigo? Vilma levou as mãos à boca tentando segurar a emoção, mas começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Aceito. Frederico levantou sorrindo e beijou ela demoradamente, enquanto o vento balançava os cabelos dela no meio da varanda. E sinceramente, parecia cena daquelas novelas antigas que faziam a gente suspirar olhando para a televisão. Só que a felicidade dos dois não demorou para chegar aos ouvidos de Pedro. Quando soube do noivado, ele ficou em silêncio por longos minutos encarando a janela do escritório. Era definitivo. Vilma não era mais dele. Nunca mais seria. Naquela noite, Pedro bebeu sozinho até tarde enquanto a chuva caía forte do lado de fora. Pela primeira vez na vida, dinheiro nenhum parecia suficiente para preencher o vazio que sentia. No dia seguinte, tomou uma decisão inesperada. Pediu separação de Samantha. A notícia caiu como bomba na região inteira. Os Bastos ficaram furiosos. Samantha jurou transformar a vida dele num inferno. E os comentários espalharam mais rápido que fogo em mato seco. Só que Pedro já parecia cansado demais para continuar vivendo uma mentira. Enquanto isso, Vilma ajudava Frederico nos negócios cada vez mais. Aprendeu sobre criação de gado, negociações de terra e administração. Os empresários começaram a respeitar ela de verdade, e numa reunião importante, um homem comentou sorrindo. Quem diria? Aquela menina voltou como dona de tudo. Vilma ficou quieta por alguns segundos depois da frase, porque no fundo percebeu uma coisa bonita. Ela não venceu porque ficou rica. Venceu porque deixou de implorar amor de quem nunca soube amar direito. Agora faltava apenas uma última coisa: encerrar de vez o passado para finalmente viver o futuro que tanto merecia. Os meses passaram trazendo uma paz que Vilma nunca imaginou viver. A antiga menina humilhada na varanda de casa agora era respeitada por onde passava. Não apenas por estar ao lado de Frederico, mas porque finalmente havia descoberto a própria força. Ela participava das negociações, opinava nos negócios da fazenda e conquistava todos ao redor pelo jeito simples de tratar as pessoas. Os funcionários adoravam ela. As senhoras da cidade comentavam como Vilma continuava humilde, mesmo vivendo uma vida luxuosa. E Frederico? Frederico parecia cada dia mais apaixonado. Bastava ela entrar num cômodo para ele sorrir daquele jeito tranquilo que entregava tudo. Numa tarde bonita de primavera, os dois organizaram uma grande festa na fazenda reformada. Nada exagerado. Música sertaneja ao vivo, mesas espalhadas pelo jardim, luzinhas penduradas nas árvores e cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Um ambiente acolhedor, daqueles que aquecem o coração só de olhar. Dona Alzira chorava emocionada vendo a filha tão feliz. Agora sim você encontrou alguém que olha para você com amor de verdade, disse baixinho enquanto segurava a mão dela. Vilma apertou a mão da mãe sorrindo emocionada. Durante a festa, muitos convidados importantes chegaram. Empresários, fazendeiros, amigos antigos de Frederico e até pessoas da cidade onde Vilma cresceu. Algumas cochichavam admiradas ao ver a reviravolta da vida dela. Só que no começo da noite um carro conhecido estacionou perto da entrada da fazenda. Pedro. O clima ficou silencioso por alguns segundos quando ele desceu. Estava diferente, menos vaidoso, mais sério, como alguém que finalmente cansou de correr atrás da própria ambição. Vilma olhou para Frederico discretamente, mas ele apenas segurou sua mão com calma, sem insegurança, sem medo. Pedro caminhou até os dois carregando uma pequena caixa de madeira nas mãos. Eu não vim causar problema. Frederico assentiu educadamente, mas permaneceu ao lado de Vilma o tempo inteiro. Pedro então entregou a caixa para ela. Dentro estavam as antigas cartas que Vilma escreveu durante o namoro deles,
junto da aliança simples que ela devolveu anos antes. Isso pertence ao passado, e acho que já está na hora de deixar ele ir. Vilma ficou alguns segundos olhando aquelas lembranças. Estranhamente, já não doía mais. Pedro respirou fundo antes de continuar. Passei muito tempo culpando o destino pelas minhas escolhas, mas fui eu que destruí a melhor coisa que tive. Vilma sentiu pena dele pela primeira vez. Não amor. Pena. Porque finalmente enxergava Pedro como ele realmente era. Um homem que trocou sentimentos sinceros por ambição e percebeu tarde demais que dinheiro não abraça ninguém quando a casa fica silenciosa. Espero que você seja feliz, ele disse olhando para ela. Vilma respondeu com sinceridade tranquila. E eu espero que você encontre paz. Pedro olhou rapidamente para Frederico e soltou um pequeno sorriso triste. Cuida dela. Frederico apertou a cintura de Vilma delicadamente antes de responder. Isso eu faço desde o dia em que ela entrou naquele ônibus. Pedro abaixou a cabeça concordando e foi embora sem olhar para trás dessa vez. E, curiosamente, aquela despedida não trouxe tristeza. Trouxe liberdade. Mais tarde, enquanto a música tocava e os convidados dançavam pelo jardim iluminado, Frederico puxou Vilma pela mão até o meio da varanda. Posso roubar uma dança da dona de tudo? Vilma começou a rir. Dona de tudo é exagero. Frederico aproximou ela devagar pela cintura. Não é não. Você virou dona da própria vida, e isso vale mais que qualquer fazenda. Vilma sentiu os olhos marejarem enquanto os dois dançavam lentamente sob as luzes douradas da festa. O vento da noite balançava os cabelos dela, a música antiga preenchia o ambiente e, pela primeira vez, tudo parecia exatamente no lugar certo. Aquela menina que um dia foi trocada por uma herdeira voltou muito maior do que qualquer riqueza. Voltou forte, respeitada, amada e, principalmente, voltou sendo finalmente escolhida do jeito que sempre mereceu. E depois de tanta dor, Vilma finalmente entendeu que algumas perdas, na verdade, salvam a nossa vida. Se você chegou até aqui, deixa seu carinho pro canal se inscrevendo e apoiando nosso cantinho, porque cada pessoa que acompanha essas emoções com a gente faz toda a diferença. E me conta aqui nos comentários, você teria conseguido perdoar Pedro depois de tudo? Eu vou amar ler a sua opinião. E te espero no próximo vídeo. Até mais.